Lembra do clássico de 1982, O Enigma de Outro Mundo, dirigido por John Carpenter? Então, aquele filme apresentou uma criatura intergaláctica capaz de imitar qualquer ser vivo com um simples toque e transformar tudo em um caos. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira história não é sobre essa criatura metamórfica? E se o verdadeiro mistério for quem estava pilotando a nave que trazia essa coisa? Parece loucura, né? Mas calma que eu também fiquei muito curiosa quando descobri essa teoria, mas no final desse vídeo você vai entender tudo sobre essa entidade extraterrestre que possivelmente estava levando essa criatura a bordo da nave. Então bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Então, essa teoria é pouco explorada, tá? E pode mudar completamente a forma como a gente vê o universo desse filme. Afinal, se existe uma criatura como a Coisa, talvez existam civilizações que estudam, transportam e até controlam esses seres. O impacto disso vai além da ficção. Levanta algumas questões sobre a origem da vida, sobre a biotecnologia alienígena e até sobre o lugar da humanidade nesse ecossistema cósmico desconhecido. O que parecia ser apenas um filme de terror se revela talvez como uma ponta de um iceberg muito mais profundo. E se tudo que a gente viu até agora foi só uma pequena atmosfera do universo muito maior, ainda escondido pelos bastidores dessa história? E se os verdadeiros vilões ou heróis nunca chegaram a aparecer na tela? E antes da gente começar aqui, se você curte o meu conteúdo, dá aquela força, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, é um clique rápido pra você, mas pra mim significa muito. Agora sim, bora pro que interessa. Bora falar então sobre o começo do Enigma? Tudo começa com a cena inicial do filme de 1982. Uma nave alienígena atravessa a atmosfera da Terra em queda descontrolada e em seguida a gente é transportado para a Antártida, onde um helicóptero norueguês persegue um cachorro aparentemente comum. Mas como vocês sabem bem, aquele cachorro era qualquer coisa menos comum. E dentro dele estava a Coisa, um ser que pode copiar perfeitamente qualquer organismo vivo. O helicóptero explode lá por acidente e o outro norueguês é morto pelos americanos. E sem saber, eles acabam assinando a própria sentença. Esse início parece ser bem simples, né? Mas já carrega um simbolismo poderoso, porque o ser que parece inofensivo é, na verdade, uma ameaça silenciosa. E mais, o caos começa justamente quando o desconhecido é tratado com descuido. E isso já nos mostra que o verdadeiro terror no filme não está na criatura, mas na ignorância humana diante do que não compreende. A tensão, a paranoia, o medo do outro são temas centrais que começam a ser plantados ali. Enquanto a criatura se infiltra nos centros de pesquisa americano, os cientistas tentam entender o que está acontecendo. E eles vão até a base norueguesa destruída e encontram corpos queimados e deformados e trazem essas bizarrices de volta para o seu próprio acampamento. E como era de se esperar, tudo piora. Se eu visse essas coisas lá, eu já teria, ido embora, tchauzinho. A paranoia se intensifica quando ninguém mais sabe quem é humano e quem já foi imitado. O ambiente anticientífico se transforma em um jogo mortal de desconfiança e com toda razão, né? A criatura não apenas ameaça fisicamente os humanos, ela destrói relações, confiança e razão. É um colapso psicológico total. E o mais assustador é que ninguém percebe o momento exato em que tudo começa a ruir. E bora falar também sobre o que o filme de 2011 revela pra gente. Em 2011 a gente teve um prelúdio dessa história que respondeu muitas perguntas deixadas em aberto. O filme mostra os cientistas noruegueses encontrando uma nave soterrada e um corpo alienígena congelado, no caso seria a tal Coisa. E eles trazem o ser para a base comemorando o que parecia ser a maior descoberta da história. Mas é aí que tudo desanda. O gelo se rompe, a criatura escapa e começa a se infiltrar, se multiplicar e levar as pessoas de arrasta. O medo volta, mas dessa vez com o acréscimo do conhecimento. Os cientistas sabem que estão lidando com algo fora de qualquer escala de compreensão biológica. E o que parecia ser o ápice da carreira científica de cada um ali vira um pesadelo sem fim. A Kate, uma paleontóloga americana, descobre que a Coisa não consegue imitar materiais inorgânicos como piercings ou obturações e usa isso para identificar os infectados.
e um a um os assimilares são eliminados e a tensão no filme aumenta e os vínculos entre os personagens começam a cair sob o peso da dúvida. Será que você é mesmo quem você diz ser? E o mais interessante nesse prelúdio é que ele nos entrega o ponto exato onde a história do filme original começa. A gente vê os erros que levaram ao desastre, os sinais ignorados e a arrogância científica que cegou a equipe diante do desconhecido. A sequência final, com o cachorro fugindo, costura perfeitamente os dois filmes, criando uma ponte narrativa tensa e perfeita. A Kate escapa, mas não antes de destruir o Carter, o seu colega que também foi contaminado. E no dia seguinte, o Matthias e o Lars encontram o caos na base norueguesa e veem lá aquele cachorro escapar. O mesmo cachorro da primeira cena do filme de 1982. O ciclo aqui tá completo e o espectador agora tem a chance de ver como tudo isso começou de verdade. Mas aí você me pergunta, e a nave? Quem pilotava? Será que a coisa era prisioneira, um experimento ou uma arma? Em artes conceituais, os rascunhos do filme de 2011, a gente descobre que a ideia inicial era apresentar uma raça alienígena altamente desenvolvida, os verdadeiros pilotos da nave, seres biomecânicos com aparência assustadora que talvez tivessem intenção científica ou destrutiva. E segundo os criadores, esses seres tinham entre 3 e 5 metros de altura, olhos verticais, respiração artificial e um sistema nervoso interligado ao controle da nave. Um detalhe curioso é que eles usavam tubos conectados ao próprio corpo para se fundir com o sistema da espaçonave. Isso sugere uma simbiose entre tecnologia e biologia muito além da nossa compreensão humana. Mais interessante ainda é a ideia de que esses seres realizavam expedições galácticas em busca de formas de vidas raras, que armazenavam em cápsulas dentro da nave, e a criatura que a gente chama de A Coisa seria apenas mais uma entre muitas capturada em algum planeta remoto, e talvez como parte de um experimento, mas algo deu errado e muito errado ali. Porque a nave caiu de forma desgovernada, como se algo tivesse rompido o controle da tripulação, e isso pode indicar que a criatura se soltou a bordo, levou de arrasto os tripulantes e forçou um pouso de emergência. Ao invés de ser uma ameaça criada, ela pode ter sido um acidente biológico de proporções interplanetárias. E se a gente pensar nisso, a Coisa não é a vilã da história, ela é a consequência. O verdadeiro enigma está em quem decidiu transportá-la e por quê. Agora, por que o piloto foi cortado do filme? Por incrível que pareça, esses alienígenas chegaram a ser filmados, tá? 3 versões diferentes foram criadas para o piloto e a criatura seria revelada no momento chave do longa, mas os produtores voltaram atrás. Agora, por que eles fizeram isso? Durante os testes com o público lá, a confusão foi geral. Muitos acharam que o piloto era a forma final da própria Coisa e outros acharam que isso entregava o suspense do filme, revelando demais sobre a mitologia que sustentava todo o terror da narrativa. A decisão foi difícil, mas foi compreensível do ponto de vista narrativo. Além disso, o orçamento apertado impediu a finalização dos efeitos práticos e digitais com o nível de qualidade desejado. Os criadores estavam prontos para entregar uma criatura memorável, digna de figurar entre os ícones de terror e ficção científica, mas eles precisaram cortar essa parte. No lugar, restou apenas um holograma misterioso na nave. É triste pensar, né, que algo tão bem planejado tenha sido deixado de lado, mas talvez o impacto narrativo ali tenha sido preservado por conta dessa escolha, porque o mistério se manteve ali, e às vezes o que não é mostrado é ainda mais assustador do que qualquer outra criatura. Uma das criaturas que eu via muito isso em filme é o Alien. O Alien não era tão mostrado, e eu gostava muito dessa parte porque deixa um terror no ar, deixa um medo, sabe, te pegar ali, você fica vidrado no filme. Mas e aí, qual é o verdadeiro propósito desses alienígenas, esses seres aí? Capturar espécimes, criar vida, ou quem sabe mudar alguma coisa no universo? Alguns fãs comparam esses seres aos engenheiros de Prometheus, os criadores e destruidores de mundos que fazem tudo em nome do conhecimento, que a gente já falou muito aqui no canal. A verdade é que quanto mais a gente pensa, mais a gente percebe que talvez o maior mistério não seja o que é a coisa, mas sim
quem colocou ela ali. A ausência de respostas definitivas nos dá espaço para refletir sobre as próprias limitações humanas diante do desconhecido. E talvez esse seja o verdadeiro objetivo por trás de histórias assim, nos fazer sentir pequenos, frágeis e vulneráveis diante do que ainda não conhecemos. E aí, você acha que o universo de O Enigma de Outro Mundo deveria ser expandido? Ou a força do filme está justamente em não dar todas as respostas? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá na rede vizinha de fotos para ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, galera, um recadinho rápido aqui para vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço, quiser dar aquela força para o meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link, vai estar aqui na descrição. Dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.